gente gosta de fazer, né, Carol? Cite alguns fundos imobiliários de papel que você gosta, né? E claro, o ideal é que seja barato aqui para os nossos seguidores. E quando você vê aqui a entrevista com o Ricardo, né? Lembrando que a cotação do fundo imobiliário é todo dia, pode ser que mudou. Então, sempre dá uma estudada, a gente sempre ensina vocês, né? Mas a pergunta, Ricardo, é: quais fundos imobiliários, na sua opinião, de papel que estão atrativos agora? Os fundos imobiliários, como você bem disse, tem cotação diária na Bolsa de Valores, vai mudando, embora seja uma classe de ativos um pouco mais estável do que as ações. Por isso que eu até costumo dizer que é uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores para renda variável, porque os fundos imobiliários são um pouco mais resilientes, né? Eles não têm tanto sobe e desce. Quando a gente fala dos fundos imobiliários de papéis, uma métrica, um jeito de procurar um fundo imobiliário barato é uma métrica que se chama preço sobre valor patrimonial, que funciona muito bem nos fundos de papéis, funciona um pouco pior nos fundos de tijolos, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Só que olhando essa métrica do preço sobre valor patrimonial, a gente pode encontrar alguns fundos que estejam ou baratos ou no preço justo, né? Esse é um ponto importante também. Comprar no preço justo já é uma boa compra, né? Não precisa nem sempre ser tão barato assim, né? O que a gente consegue ver nessa métrica? Se ela estiver próximo de um, quer dizer que esse fundo está no preço justo ou barato. Então, como um exemplo, a gente tem, eu acho que é o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira, um fundo de papel, é o KNCR11. Tá? E ele está, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, ele está justamente no preço justo. Nessa métrica do PVP, ele está em um. E ele é um dos fundos maiores, né? Eu gosto de falar sobre esses fundos que têm bastante valor patrimonial, porque eles acabam sendo um pouco mais seguros, né? Mais diversificado, né? Tem diversificação, tem uma boa gestão, né? Porque se é tão grande assim, precisa ter uma equipe grande, né? Então, por exemplo, esse fundo que eu estou citando aqui, o KNCR11, ele é gerido pela Quineia, que é Que é uma das maiores, uma né. das maiores, se não a maior gestora de fundos imobiliários do país. Então, é um bom jeito de já começar a pesquisar sobre um fundo, né? Se ele tem uma gestão conhecida, né, competente, se ele tem um valor patrimonial grande, Tem caixa, tem né. caixa, e se ele está no preço justo, é uma boa compra, né? Sim. Um bom estudo, como você bem diz, né, Carol? A gente não vai ficar dando dicas de saia comprando um monte de coisa, mas estude para saber o que você pode acompanhar. Então, eu acho que essas são algumas dicas, né? Um fundo imobiliário, por exemplo, que está sendo super recomendado por analistas, amigos meus, é esse, o KNCR11, e ele é um fundo que eu acho interessante dar uma olhada. Sabe, Ricardo, voltando ao assunto do fundo de papel, o que que acontece? Até amigos meus que estavam começando, né, a ver, pô, tem fundo imobiliário de papel pagando 18%, 17%. A galera viciou nisso, eu acho, sabe? Então o que que o cara fazia? Ele olhava lá e mirava os maiores dividendos pagos. Não sabia nem analisar um fundo imobiliário. E aí o que acontece? Ele recebeu ali, sei lá, uns 4, 5 meses, um baita de um dividendo, né? Por exemplo, o Canip pagou dividendo pra caramba. E aí o que acontece? Inclusive, colocando aqui o Canip como exemplo. Se eu não me engano, ele pagava 1,70 por cota e agora pagou 35 centavos por cota. Foi um susto, né? Uhum. Porque muitas pessoas investiram achando que iam receber aquela cota de R$ 1,70 para a vida toda. Mas o que você acha? O que você indica para o investidor que está começando, até mesmo como proteção? O que ele pode fazer ali nos fundos imobiliários de papel para ele se proteger? Né? O cara que está começando a investir em fundos imobiliários, qual é a sua sugestão? Eu acho que uma boa dica para esse investidor é nunca perpetuar uma taxa, um cenário econômico que está acontecendo agora. Como você bem usou como exemplo, teve fundo imobiliário que pagou 18% ao ano. Mas você não pode perpetuar essa taxa para sempre. Por quê? É renda variável, vai mudar, o cenário econômico muda. Aí a gente tem que chegar num segundo ponto de análise, que é por que pagou 18%? Ah, porque a inflação estava muito alta. Mas ela não vai ser alta para sempre, ela vai variar. Então, primeira dica, não perpetue uma taxa ou um cenário econômico que está acontecendo agora, nem positivo e nem negativo, né? Então, se a gente conseguir usar um pouco de racionalidade, quando a gente vê um movimento pessimista, aí é até bom para o investidor. Porque se todo mundo agora vai vender fundo imobiliário, ninguém mais quer, vai ficar mais barato. Então, é sempre pensar também nesse movimento contrário. Então, uma dica é essa, não perpetuar nem cenário positivo nem negativo. E uma outra dica é, você pode sim olhar o dividendo do fundo imobiliário, porque isso motiva, isso chama atenção. Só que ele tem que ser só a primeira análise.
Depois você precisa pensar Exato. o que tem dentro daquele fundo imobiliário, né? Ele tem um imóvel, ele tem um CRI, ele tem quais são as garantias daquele fundo, quais São são os bons ativos, contratos. né? Exatamente. Aí parte-se para uma segunda análise mais profunda, né? Sim. Ô, Ricardo, assim, a gente tá falando muito de fundo de papel e um dos fundos que as pessoas comentam muito com a gente é o MXRF11. Até pela cota, muitas vezes ser mais cabe assim no bolso do brasileiro. O que você acha desse fundo? Eu acho que o MXRF11, ele usou muito bem esse preço da cota dele para ficar tão famoso, né? Ele, se eu não me engano, é o maior fundo, que tem o maior número de cotistas no Sim, Brasil, é o MXRF11, que tem uma cota ali em torno de R$ 10. Acho até legal, atrativo para mostrar que é possível investir com pouco dinheiro, né? sim, Com R$ 10 você já consegue ser um pouco dono desses ativos imobiliários que fazem parte desse fundo. Então é legal, é uma forma até democrática do público ir começar a aprendendo, conhecer e investir, né? sem dúvida. Então ele especificamente é um fundo de papel, então, né? Então ele tem CRIs, a maior parte da composição desse fundo são CRIs, que basicamente o que que é um CRI, né? É um certificado de recebível imobiliário. Então é como se fosse uma antecipação de pagamentos futuros que algum imóvel tem, né? Então o que que a gente precisa ver, né, nessa para saber se ele é seguro, se ele é interessante ou não? Quem é esse emissor? Tá vinculado esse contrato a qual rentabilidade, por exemplo, vai ser uma rentabilidade de IPCA mais 5%, tá. Então é o que a gente começa a perceber. O MXRF, por exemplo, ele é um fundo já bastante histórico. Antigamente ele tinha uma característica de ser um fundo mais arriscado, tá. Então eu acho que é legal a gente começar a falar para o público que existem fundos mais seguros e fundos mais arriscados, mesmo dentro de uma mesma classe, como os fundos de papéis. Então, antigamente, ele tinha uma característica de ser mais arriscado, ou seja, esses contratos, esses CRIs que ele tinha ali dentro, eram mais arrojados, iam pagar inflação mais 10%, por exemplo, e aí esse emissor, ele tem um pouco mais de problema de crédito, né, porque é mais caro, ele acaba tendo que pagar mais nesse CRI porque ele tem, sei lá, menos nome na praça. Então, existem fundos imobiliários, mesmo de papéis, que são mais arriscados, né? A gente costuma usar o nome de high yield, Sim. que são os fundos um pouco mais arriscados. Então, o MXRF, ele historicamente tinha essa característica de ser mais arriscado. Agora, a partir de uns 3 anos, 4 anos atrás, ele começou a mudar um pouco a carteira dele para tentar ser menos arriscado e ir para um lado um pouco mais seguro, né? Sim. Então, ele está nesse processo de mudança de característica. Então, hoje em dia, ele é um fundo muito mais seguro do que ele já foi antes, embora ele ainda não seja aquele fundo mais queridinho dos analistas, né? Eu acho que Sim. até por causa desse histórico, teve aquele problema na CVM, ao meu ver, por causa desse histórico, né? Esse problema foi muito falado, né, Ricardo? O pessoal ficou Foi, com medo, todo mundo falou: "O que que vai acontecer, né?" exatamente. Teve uma questão que a CVM fez uma autuação, uma investigação, digamos assim, e usou o MXRF como um caso real, né? Mas depois de muita discussão, isso não trouxe grandes problemas nem para esse fundo, nem para o mercado de fundo imobiliário. Então, já superou-se essa questão do valor contábil, enfim. Mas o MXRF ele ainda carrega um pouco desse histórico negativo. Não é o mais recomendado pelos analistas, mas eu acho que é um fundo de entrada tranquilo. Hoje em Qua dia ele é mais seguro do que ele já foi. Quais fundos imobiliários, se você pudesse falar assim: "Carol, eu gosto", você, não é recomendação. Sim, 3 fundos de papel que você fala: "Olha, vale a pena um estudo". tá. Eu acho que os fundos imobiliários interessantes, eu acho que um primeiro filtro é começar por esses que têm um alto valor patrimonial, porque ele já tem essa diversificação, essa segurança lá dentro. Então, o KNCR11, por exemplo, é um fundo muito seguro, de uma grande gestora, e os contratos dele não são de high yield, eles são high grade, ou seja, com a melhor classificação de risco, classificação de crédito. Então, acho que é um fundo bastante interessante de olhar. Ele segue muito a taxa Selic. Então, em momentos de taxa Selic alta, ele vai pagar mais. Quando a taxa Selic cair, porque o mercado é cíclico, em algum momento a taxa Selic vai cair. Não sei se vai demorar 1 ano, 2 ou 10,
mas o mercado é cíclico. A taxa Selic vai cair. O KNCR vai pagar um pouco menos. Então, não quer dizer que o investidor tenha que vendê-lo, né? Ele precisa entender quais são as características desse fundo. Ok, ele pode decidir se mantém, se compra mais ou não. Só que ele precisa entender o que está A passando por estratégia. ele. E ele é um dos poucos fundos da Bolsa Brasileira que tem quase mais de 90% dos seus contratos indexados ao CDI. A outra grande parte mistura um pouco de CDI e um pouco de inflação, né? Sim. Então a gente tem outras gestoras muito competentes no Brasil. Aqui a gente tem o HGCR 11, por exemplo, é um fundo também bem famoso. A RBR é uma casa, uma gestora de fundos imobiliários não tão conhecida assim, mas muito competente. Tem um fundo de papel, se eu não me engano, se chama RBRR11. Sim. Tem um outro fundo que já é um pouquinho mais arriscado, que é da REC, o REC-R11. Ele já é o que a gente costuma chamar de middle risk, né? Ele não é nem tão seguro quanto um KNCR, por exemplo, e nem tão arriscado quanto um high grade. Mas esse é um fundo que dá para olhar e estudar, sabendo que ele tem um pouquinho mais de risco. Agora, Ricardo, como é que um investidor iniciante ele consegue identificar aqueles fundos imobiliários de papel que tem mais risco ou menos risco de uma forma mais simples, digamos assim? Ó, Existe isso? nenhum fundo imobiliário vai dizer eu sou um fundo arriscado, né? Uhum. Ou eu sou um fundo muito seguro. Realmente vai precisar de um pouquinho mais de interesse ali do investidor se aprofundar. Obviamente, ele pode acompanhar, né, analistas ou pessoas, influencers que comentem, né, que consigam ajudar na leitura de um relatório gerencial, principalmente. Porque se você pegar um relatório gerencial no fundo imobiliário, que é algo que eles emitem, todos os fundos imobiliários emitem esses relatórios gerenciais, alguns mensalmente, alguns a cada 3 meses, fica no próprio site do fundo imobiliário. Então, se você digitar, por exemplo, no Google, KNCR11, vai entrar no site da Kinea e lá você pode fazer o download desse PDF, que é o relatório gerencial, que muita gente chama também de carta mensal do gestor. Todas as informações do fundo, tudo que está dentro do fundo tem nesse PDF. Então, o investidor, ele vai ter toda a informação que ele precisa ali, tá? Só que aí ele vai ter que ler e entender um pouco o que está escrito. Agora, você me pergunta qual é o jeito mais fácil de identificar se um fundo imobiliário ele é seguro ou não, um fundo imobiliário de papel. Se você entrar nesse relatório gerencial e for na parte de composição dele, você vai começar a ver quais são os emissores desses CRIs. Então, um jeito fácil, já o primeiro. Se você já conhecer o nome daquelas empresas, você vai saber se elas são seguras ou não. Por exemplo, Cirela, Helbor, JHSF. Então, você já sabe que ele é um fundo mais seguro por causa disso. E aí você vai na outra coluna, onde mostra qual é a rentabilidade daquele CRI que está dentro daquele fundo como um todo, né? Um fundo imobiliário de papel deve ter 100, 200 CRIs dentro dele, ou às vezes 30, enfim. A outra maneira de você identificar se um fundo é mais arriscado ou mais seguro é qual a rentabilidade de cada CRI desse. Então, se a gente pensar em IPCA mais 5%, é um investimento Justo. ok, né? Que a gente pode até comparar com um Tesouro IPCA. Quanto que paga um Tesouro IPCA? Inflação mais Uma 5? taxa pré-fixada. Ok. Agora, você vai entrar num fundo imobiliário, num relatório gerencial de um fundo de papel, e tem lá IPCA mais 16%, Aí tá IPCA estranho. mais 12%. Ele é mais arriscado. Quer dizer que é ruim? Quer dizer que essa empresa vai quebrar? Não necessariamente.